Vamos começar o conteúdo. Então a gente vai falar sobre DHCP. Cara, eu vou falar sobre 3 tipos de configuração. Na realidade, duas delas vão ser a mesma coisa, só que você pode ter o DHCP local ou centralizado. O que você vê normalmente, se você está começando aí na área, é o local. O que é um DHCP local? Por exemplo, o teu roteador sem fio que você tem em casa, ele já fornece o IP para os teus smartphones e para o teu PC, porque ele tem um servidor DHCP embutido nele. Numa rede por exemplo, de um branch office, né, de um escritório remoto, você também pode ter o próprio roteador, seja Cisco, MikroTik, Juniper, seja qual for, como gateway e DHCP server para a tua LAN, tá? Com o DHCP server integrado nele. Eu vou ensinar como é que você configura isso aqui num roteador da Cisco. É bem facinho, tá? Ou então, você pode ter um servidor local mesmo. Cara, isso aqui é cada vez mais raro. Cada vez mais raro você ter um servidor local DHCP, tá? Isso aqui normalmente é rede velha, rede legada. Legado quer dizer que é velha, né? É coisa antiga. E também, isso aqui pode estar como um servidor local, mas com várias VLANs. Esse cara aqui está entroncado com 802.1Q, fornecendo IP para várias VLANs diferentes, tá? Mesma coisa aqui, ó. O roteador Cisco integrado aqui, ó. Esse link pode ser um trunk. E você pode ter várias VLANs aqui e ele vai fornecer DHCP para várias VLANs. Cara, não tem diferença nenhuma da configuração com VLAN ou sem VLAN para o DHCP. Para o DHCP, você não precisa ativar ele em interface, não precisa fazer nada disso em roteador da Cisco, tá? Você só cria o pool. A única coisa que tem que ter é, na hora que for ter um DHCP request, um pedido do cliente, que eu vou falar daqui a pouco, aquele escopo tem que estar configurado e tem que ter uma interface naquele IP, ou pelo menos, né, tem que ter uma VLAN que esteja naquele determinado IP, beleza? Naquela rede IP. Outro modo que tem, isso aqui normalmente é empresa grande ou empresa de médio porte que utiliza, é o servidor DHCP centralizado. Cara, você pode ter mais de um, tá? Você pode ter aqui, ó, um reserva. Aí depende do sistema operacional, do tipo de equipamento que você está utilizando, tá? Mas você pode ter sim um servidor DHCP principal, reserva e tudo mais centralizado. Quer dizer o quê? Vai estar remoto, fora da tua LAN. Vai estar, por exemplo, num data center, pode estar em nuvem, do jeito que você quiser, tá? Só que aí você tem um problema que a gente vai ver depois sobre as mensagens do DHCP. Quando você liga o computador, o cliente pede IP em broadcast, tá? Em broadcast. Broadcasts não são encaminhados pelas interfaces dos roteadores. Ele chega aqui e morre aqui, tá? Então, para você ter um servidor de DHCP centralizado, você precisa ter os teus roteadores, os teus gateways, switches layer 3 que você tem aqui, ó, como agent relay, um agente relay. Ele tem que ser configurado como DHCP relay, tá? Eu vou falar daqui a pouco dos modos de operação. A gente tem o servidor cliente e o relay. Então o relay ele serve para encaminhar mensagens de DHCP que está chegando aqui, ó, em broadcast, bcast, aqui é uma abreviação para broadcast, aí ele vai sair daqui em unicast. Então esse cara vai saber o IP do servidor DHCP. E aí na solicitação DHCP dele, ele fala, bicho, eu quero um IP para um cliente dessa LAN aqui, ó, porque essa máquina aqui, ó, o IP, essa rede aqui, ó, vai estar configurada num escopo. A gente vai ver o que é escopo daqui a pouco, tá? Que é basicamente uma faixa dentro do servidor DHCP, beleza? Aí o servidor DHCP, dentro dessa mensagem, ele sabe qual é o IP desse cara aqui, ó, dessa LAN, e ele vai pegar dentro do escopo dele um IP dessa LAN. Então não precisa estar conectado localmente num servidor DHCP para ele fornecer IP. Inclusive, até um roteador Cisco pode servir como servidor
DHCP centralizado, tá? Ele responde para máquinas que não estão na LAN dele. Você pode fazer isso com o roteador da Cisco ou com o Switch Layer 3 da Cisco tranquilamente. Então nós vamos configurar esses 3 tipos de rede. Tipo de DHCP, cliente, normalmente já vem ativado, tudo quanto é sistema operacional está com DHCP client ativado. Server, no servidor você tem que configurar exclusão, reserva, escopo, parâmetros e options, tá? Os que estão em vermelho, nem sempre você precisa configurar. Exclusão é o quê? Cara, você vai fornecer IP. Só que numa rede, tem alguns caras que tem IP fixo. Por exemplo, tá aqui teu roteador, ele tem uma interface LAN, esse IPzinho que vai nele aqui, ó, é fixo. Você tem que arrancar ele fora daqui, tá? Então a exclusão é isso. Reserva é se você quiser que uma máquina tenha sempre o mesmo IP. Aí você vai vincular o MAC dele com um determinado IP. Toda vez que ele pedir endereço, ele vai receber o mesmo endereço. Escopo é a faixa de IPs, tá? Escopo é a faixa de IPs, quais IPs você vai fornecer. Aí tem os parâmetros, né, como gateway, máscara, servidor DNS, servidor Wings, NTP, e tem os options, que aí são umas coisinhas um pouco diferentes. É um númerozinho que você define para você poder pegar algumas opções adicionais. Por exemplo, em telefonia IP, você precisa do servidor TFTP, de onde o cara vai fazer download dos loads dele, do firmware dele, tá? Relay, você só vai configurar o endereço do servidor remoto dentro da interface daquela LAN. Então eu tenho um roteador aqui, ele tem uma LAN, você vai colocar dentro da configuração dessa interface a configuração do DHCP Relay. Então a gente tem o Client Server e o Relay. Mensagens. Cara, essas são algumas mensagens. Essas são as mensagens que um cliente usa para descobrir o servidor e pegar os endereços dele. Então o cliente primeiro começa mandando um discover, o servidor recebe isso, ele responde com um offer, o cliente responde com request, o servidor responde com acknowledge. Aqui, ó, inicia e aqui finaliza. Quer dizer o quê? Se chegar até o acknowledge, esse cara pegou esses IPs e está válido. Pegou o IP, né? E esse IP está válido dentro dele, é dele. Veja que isso aqui, ó, ele não é para sempre. Ele tem um lease time. Isso aqui é um leasing, tá? Esse cara vai pegar esse IP e vai alugar ele por determinado tempo. Por exemplo, na Cisco, se eu não me engano, o padrão são 30 dias. Então, em 30 dias, esse cara não vai mudar o IP dele. O que ele vai fazer no meio do caminho? Ele começa a fazer verificações, falando, ó, eu tô vivo, eu tô com esse IP aqui, ó, não me dá outro IP. O servidor fala, beleza, tá joia. Aí você vem aqui nesse cara e dá um /release/renew. Ele vai avisar, cara, tô liberando esse IP. Depois ele vai falar de novo, ó, discover, offer, request, acknowledge, tá? Então você tem mais mensagens que isso e o IP é alugado, ele fica por um tempo. Se esse cara aqui, ó, pegou um IP e ficar fora, por exemplo, o lease time são 7 dias. Se ele ficar fora 8 dias, e muita gente começar a pedir IP para esse cara, o IP que tinha sido alocado para esse cidadão pode ser desalocado e colocado para um outro computador. Aí quando ele entrar na rede, ele pega um IP diferente, tá? É um problema isso? Não, é a operação normal do DHCP. Se a tua máquina não pode variar o IP, você tem que fazer uma reserva, tá? Aí na reserva não tem essa variação do IP. Como eu falei, o DHCP tem várias mensagens. Então tem aqui, ó, Discover, Offer, Request, Decline, ACK, NAK, DHCP Release, DHCP Inform. Então tem várias mensagens. A gente foca nessas aqui, porque essas são as mensagens que um cliente usa para alocar IP, tá? Agora existem outras mensagens e outras coisas que podem acontecer durante a operação da tua rede, que não vem ao caso aqui. Se vocês quiserem um dia eu faço uma live sobre esse tipo de coisa, com uma coisa mais avançada do DHCP, mas aqui não vem ao caso, mas eu estou colocando para vocês não pensarem que o DHCP só tem 4 mensagens, tá? Ele tem uma pancada de mensagem aí.
parâmetros. Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você está vendo dessa aula, na realidade essa aula é muito maior do que isso que você está vendo aqui, é um corte dela. Isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira, elas são gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz para você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo, assim como ver as gravações e baixar os arquivos, que toda aula que a gente dá, ela fica uma semana disponível para quem não é nosso assinante premium, para poder baixar os arquivos e também assistir a aula, tá? Então fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br, aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você está assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu para você assistir. Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em Registre-se Grátis ou entrar e cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha e dizer que você não é um robô, como sempre, que você vai criar a tua conta para você poder acessar a gravação da semana. Então toda a gravação fica disponível por uma semana. Para você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu Lives, opção Gravações, que você vai ver a gravação da semana aberta. Tá vendo ali? Está escrito Assista. As outras está escrito Assinar, porque só assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula para você. Você vai no menu Biblioteca, opção Lives, e o PDF da semana ou o arquivo da semana em zip, que a gente às vezes tem em laboratório, em Packet Tracer ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí, ó, que o PDF da semana está aí como free para você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana para assistir a gravação e para baixar o arquivo dessa aula. Tem a lab, tem a PDF, seja o que for, o que eu utilizar ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então vai lá. Se você ainda não é nosso assinante, assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá, dltech.com.br, cria a tua conta, assiste a aula da semana, baixa o arquivo, que vale a pena. É conteúdo de verdade, sem blá blá blá.